Meu nome é Guilherme Lopes, eu sou um dos fundadores da RD. Então, estamos aí na batalha desde a fundação, desde 2011, desde o primeiro Summit de 2013. E quando a gente fundou a RD, em 2011, eu liderava a área de produto, né, o desenvolvimento do RD Stage de produto. Mas logo depois eu mudei para a área de Customer Success, né, e liderei a área de Customer Success até muito pouco tempo atrás. E esse ano eu fiz uma mudança, né, passei o bastão aí da liderança da área de Customer Success e fui tentar, né, me desenferrujar um pouco em produto e também pegar os aprendizados de Customer Success, né, de aprendizado de jornada do cliente, de sucesso do cliente, todas essas coisas, e tentar levar de volta para produto. Mais especificamente, numa iniciativa nossa aí desse ano, que é em cima da teoria de Product-Led Growth. A gente vai falar um pouquinho aí o que a gente está aprendendo, o que a gente está fazendo, o que a gente está aprendendo. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. Espero que tenha gente também da Customer Success, eu vi um ou outro, porque eu acho que essa união de CS e produto é super importante. E eu queria saber quem viu ou quem sabe que a RD lançou um plano chamado RD Lite. Opa, já tem cliente e tudo aqui, beleza. O RD Lite, o RD Station Lite, é um plano do RD Station que custa R$ 59,00 por mês. Né? Então, é um produto de entrada que a gente chama. E ele que está no centro dessa estratégia aí de Product-Led Growth, que a gente está tentando adicionar como máquina de crescimento para a RD. E o que eu quero falar é sobre isso. O que é esse Product-Led Growth? Se eu puder dar uma frase, um resumo, eu vou dizer que é criar um produto de entrada, que é ou muito barato ou free, né, grátis, e com isso conseguir uma aquisição maior de clientes, talvez de clientes que não estariam prontos para comprar a sua solução mais cara, a sua solução premium, né? Mas sempre com o objetivo também de fazer uma parcela desses clientes, fazer um upgrade, né? Fazer um upsell para essas suas versões mais premium do seu produto. Ou um cross-sell para outros produtos, como a gente tem o CRM, por exemplo. Né? Então, é uma estratégia de crescimento através do produto. Agora, talvez muitos de vocês estejam falando, olha, esse cara aí está falando de um negócio que eu já conheço há mais de 10 anos. Que é o tal do freemium. Já uso o Evernote há mais de 10 anos, eu uso o Dropbox há mais de 10 anos, e esse freemium está aí faz muito tempo. É verdade que o pessoal lá no Vale do Silício, que inventa esses nomes, tipo Product-Led Growth, eles gostam de inventar bastante nome, né? Então a gente fala SaaS, LTV, CAC, todas essas siglas. Mas eu acho que a grande diferença, né, do Product-Led Growth e do freemium, é que no Product-Led Growth a gente tenta ter, de fato, um produto premium, né? Um produto mais caro e uma possibilidade de expansão de receita do cliente alta. Enquanto no freemium a gente via, por exemplo, o Evernote, que tinha que ter milhões, em alguns casos bilhões, literalmente, de usuários, para que alguns milhões convertessem pagando, né, $5, $10, e aí conseguisse se tornar um produto realmente expressivo. Né? Então, não era de fato um free para um premium, né? Era um free para um muito barato. E aí eu vou falar um pouquinho, então, dessas diferenças também ao longo da apresentação e como que a gente, né, vê essa estratégia de Product-Led Growth crescer através de um produto de entrada, mas com uma curva de expansão longa, uma curva de expansão alta ali para gerar receita com esses clientes. Então, eu queria começar falando que a gente já tentou fazer Product-Led Growth na RD. Quando a gente trabalhava nesse escritório, esse era o escritório da RD. Então, tem literalmente 5 mesas aqui dos 5 fundadores. E tinha aqui, acho que menos de 30 metros quadrados. Quando a gente começou essa empresa, a gente pensou, bom, a gente vai fazer um produto de marketing digital. Nós vamos sentar aqui e fazer código. Né? E como eu falei, eu estava liderando o produto nessa época, que era bastante divertido, por sinal, mas a gente fez a primeira versão do RD, lançou a primeira versão do RD, e qual era a nossa expectativa com isso? A nossa expectativa
era super clara, né? Era que a gente ia sentar, ia esperar e ia ficar rico. Deu um pouco mais de trabalho. O RD custava R$ 99, então até dá para dizer que era um produto de entrada aí, super barato de entrada. Mas a gente viu que não tinha um super crescimento pelo produto, não tinha o product-led growth. Lancei o produto, construí, lancei, vou crescer, né? Então, a primeira coisa que, obviamente, a gente fez e faz muito bem até hoje, foi trabalhar marketing e vendas, né? Então, a gente precisou plugar ali uma máquina de marketing e vendas, e aí, enfim, como vocês bem sabem, é o que a gente vende, né? O próprio inbound marketing, e a gente sempre fez muito bem. Então, a gente começou a gerar muita audiência para poder comprar esse produto, né? Que a gente queria vender e queria crescer através dele. Começou a gerar muita audiência. Agora, quando a gente começou a vender, a gente descobriu uma outra coisa. Opa, começamos a vender, legal. A gente descobriu um fato muito interessante. Eu não sei se vocês já viram isso na empresa de vocês, mas vocês sabiam que o cliente pode pagar um boleto e não pagar outro? Acontece às vezes, né? Acontece. Isso aí chama o tal de churn, né? A gente descobriu o tal de churn, que a gente nem ouvia falar, então tinha o tal de churn, que era o cancelamento. Então tinha esse fato estranho, e a gente tinha que fazer alguma coisa com isso para os clientes tentar continuar pagando os boletos e não dar o churn. Então, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo essa máquina de aquisição e retenção de clientes, né, e foi entrando num caminho que muitos entram, na verdade, que eu chamo da armadilha de upmarket, que é da armadilha de ter que servir clientes maiores, né? Então, a gente começa adicionando, por exemplo, o marketing, né? Começa adicionando um funil para gerar lead, para qualificar lead. E logo você vê que vai precisar um pouquinho mais, vai precisar de vendas, vai precisar de vendedores ali convertendo esses leads que a gente está gerando em clientes. E aí você vê que tem o tal do churn, e você precisa de uma máquina de retenção também, você adiciona Customer Success. Tudo isso faz uma pressão muito grande para você aumentar o quê? O LTV, né? O Lifetime Value, que é o valor que o cliente, que você recebe de um cliente, um valor monetário que você recebe de um cliente. Você começa a colocar uma máquina ali que é cara, você gasta com marketing, você gasta com vendas, você gasta com Customer Success, e existe uma pressão para aumentar o Lifetime Value. E aí tem o churn, e existe uma pressão para diminuir o churn e, consequentemente, aumentar o Lifetime Value. E aí, o que muitas empresas fazem, ou o que a RD fez? A gente começa a adicionar filtros para garantir que você vai atrair o cliente que tem chance de maior sucesso, o cliente que é um cliente que vai ter retenção com o seu produto. Que filtros são esses? Por exemplo, uma das primeiras coisas que a RD fez foi aumentar o preço. A gente saiu de R$ 99 para R$ 200. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi colocar uma implementação paga para quem compra o RD Station. Porque a gente sabia que ele não necessariamente conseguia usar sozinho e tinha um onboarding pago. Aí você coloca mais filtros e mais barreiras, como, por exemplo, começa a cobrar o pagamento anual antecipado, né? E muitos de nós que somos SaaS aí de receita recorrente, a gente faz isso. Ou coloca, né, o contrato, pelo menos o contrato anual, né? Tudo isso são barreiras que, em geral, elas aumentam mais ainda a pressão para aumentar o lifetime value, porque a gente acaba colocando filtros, né? Colocando menos vendas. E aí você quer, na ânsia ou no objetivo, né, de aumentar o lifetime value, você acaba colocando até filtros de leads, porque a gente sabe que vendedor bom vende para todo mundo, né? Então, não necessariamente eles vão vender para o perfil ideal, a gente acaba tendo que filtrar o lead lá na entrada. A RD fez todas essas estratégias, todas essas barreiras. E isso aumentou o lifetime value? Sim, aumentou muito. Aumentou em preço, aumentou em tempo, diminuiu o churn, fez várias coisas positivas para o lifetime value. O problema é que tudo isso também aumenta o quê? O custo de aquisição de um cliente. Eu coloco um monte de barreiras, são filtros, é mais difícil vender, aumenta o meu custo de aquisição. Aumenta o custo de aquisição, aumenta a pressão por aumentar o lifetime value, você coloca mais barreiras, e aí você entra nesse ciclo, né? E esse ciclo é o que eu chamo dessa armadilha de upmarket, dessa armadilha de começar a servir os mercados maiores, ou as empresas maiores. Por quê?
Porque parece que não tem saída, não tem nenhuma saída, você vai chegar num ponto que para aumentar o lifetime value e pagar aquele custo de aquisição que está alto, você vai ter que subir os seus preços e ir atrás aí de empresas maiores e buscar um mercado de empresas maiores. Que não está errado, tá, gente? Se vocês olharem, várias empresas de SaaS fizeram isso, fazem isso. Se vocês olharem para Salesforce, né, talvez o maior case de sucesso de SaaS, eles começaram com SMB bem pequenos e foram para empresas gigantes e agora estão tentando, né, voltar para o SMB de novo, mas certamente eles atacam o mercado lá em cima. Está errado? Não. Salesforce é gigante, cresceu muito. Então, é uma via que muitas empresas adotam. Agora, quais são as consequências de adotar essa via, né? O que acontece? Primeiro, como você vai colocando essas barreiras para garantir o perfil do cliente ideal que vai conseguir adotar o seu software e usar o seu software, você acaba bloqueando clientes menores. Que, de novo, pode ser sua estratégia, ok, eu não quero eles, mas o que acontece com esses clientes menores? Eles viram alimento para a competição. Quando a gente lançou o RD, a gente estava sozinho nesse mercado, a gente estava desbravando o mercado no Brasil. E hoje em dia, praticamente todo mês, a gente escuta falar de uma nova plataforma de automação de marketing. Então, cria ali um segundo mercado que vai sendo explorado, que, eventualmente, pode representar um risco para a sua empresa mais na frente. Um outro efeito colateral, pelo menos isso acontece na RD, não sei se vocês já viram isso na empresa de vocês, mas é que a gente vai deixando de ser uma empresa que faz um produto self-service, porque, afinal de contas, colocou implementação, colocou CS, colocou um monte de coisa, o time de produto começa a se acostumar, né, ou se apoiar nessa ideia de que, bom, eu não preciso deixar essa interface tão legal, essa UX aqui tão maneira, tão self-service, porque no fim do dia vai ter um CS, ou um implementador, ou um Customer Success para explicar. Então, ele vai explicar, vai ajudar o cliente, vamos lançar de uma vez e mandar bala aqui no backlog do produto. Então, isso acaba acontecendo, acaba se tornando uma cultura. Por um lado, se você realmente está focando no upmarket, é uma maneira de acelerar, né, o seu desenvolvimento e conseguir colocar mais coisa na rua. Mas, por outro, se a sua intenção era ter clientes SMBs, era ter um produto self-service, você vai se afastando disso. Então, também é um efeito colateral aí que vai colocando cada vez mais nessa armadilha de ser obrigado a ir para o upmarket. Mas o que acontece? Na RD, a gente parou para analisar essa situação e viu o seguinte. Bom, a missão da RD, quando a gente criou a RD até hoje, a gente tem a missão de servir as pequenas e médias de mercados emergentes. Estrategicamente, a RD adotou essa estratégia. Vamos atacar mercados emergentes, não os mercados desenvolvidos, e pequenas e médias empresas desses mercados. Então, nós estávamos desviando, da nossa rota, da nossa missão, desviando do que a gente se propôs a construir ali, como empresa, como founders. E a gente foi encontrar, então, no Product-Led Growth uma alternativa para essa armadilha de ir upmarket. A gente está buscando no Product-Led Growth justamente a capacidade de criar um produto de entrada que sirva as pequenas e médias, que seja self-service, mas que nos permita também um crescimento acelerado da empresa, ou através, inclusive, dessa estratégia. Então, o que é esse Product-Led Growth? Quais são as empresas que estão fazendo isso? Muitos de vocês, talvez todos, estejam familiarizados com alguma dessas empresas. Com o Zoom, com o Slack ou com a AWS. Essas são empresas que você começa a usar o Zoom, você começa a usar o Slack. Então, eles têm produtos de entrada, ou free, ou gratuito, ou muito barato. Mas são produtos super self-service, super fácil de utilizar, engajante. E o mais interessante é que vocês vão ver que entre os clientes deles, tem desde da empresa ou da pessoa individual, do super pequeno, até mega corporações. Então, eles conseguem navegar desde o super pequeno até o super grande.
né? Então, não tem barreira, são empresas de altíssimo crescimento, crescimento super acelerado, né? Como eu falei, atende um espectro grande e ainda tem uma retenção muito grande. Claro que se você olhar lá a taxa de cancelamento ou a taxa de desengajamento dos clientes pequenos deles, deve ser super alta. Imagina, quanta gente não cria um canal no Slack, uma conta no Slack e não vai dar continuidade. Mas se você olha as contas grandes ficam com eles por muito, muito tempo, não cancelam, né? Justamente por isso que a gente vai falar hoje, porque o Product-Led Growth é um produto de entrada, mas uma vez que o cliente engaja e começa a crescer ali dentro, aí ele fica super retido, aí tem um crescimento muito legal para o cliente, para a empresa, para todo mundo. Então, o que isso significa de mudança aqui nesse funil que eu comecei a falar? E claro que eu vou estar falando aqui do contexto da RD, né, do que a gente aprendeu. Eu sei que alguns de vocês têm empresas que já estão começando do início com a proposta Product-Led Growth e não tentando se adaptar a uma proposta Product-Led Growth. Mas para a RD, nesse cenário, o Product-Led Growth significa colocar um produto de entrada que vai conseguir absorver aqueles leads, aqueles clientes que a gente estava bloqueando. Então, primeira coisa, eu pego todos aqueles clientes que eu estava barrando, justamente porque eles não tinham potencial de sucesso com o meu produto, e aí agora eu dou um novo produto para eles que eles vão ter potencial de sucesso, né? E esses clientes, o mais interessante é o seguinte: muitos desses clientes que vão começar ali com free, com produto de entrada, eles vão engajar nesse produto, vão ter sucesso com esse produto. Em algum momento eles vão querer fazer upgrade, né, um upsell, para a sua solução premium, para a sua solução mais cara, porque eles vão ter uma necessidade mais avançada. E aí, o que é a beleza aqui do PLG nisso? A beleza é como você sabe que aquele cliente pegou o seu produto de entrada, se engajou, está tendo sucesso e está pedindo para fazer o upgrade, você não precisa colocar todos aqueles filtros para ele. Eventualmente, você não precisa colocar a implementação, porque ele já implementou, ele já está usando. Você não precisa colocar contrato, porque você sabe que ele vai usar, porque ele já está usando. Então, você pode, né, passar por fora, que vai passar todas essas barreiras, esses filtros, e conseguir vender para aquele cliente que, a princípio, parecia não ser um perfil ideal, mas com o uso do produto provou para você que ele pode ter muito sucesso. E aí ele faz o upgrade, o upsell aí para a versão premium. Esses que a gente chama de leads, né, é o chamado PQL, que é o lead qualificado pelo produto. Então não foi o marketing qualificar aquele lead pela característica demográfica dele, pelo tamanho ou por qualquer outra coisa. O lead foi qualificado pelo seu comportamento de uso dentro do seu produto de entrada. E aí você tem certeza que ele é um bom lead, né? Para vocês terem uma noção, até o Eric falou sobre isso na palestra hoje, a gente tem uma taxa de conversão de PQL para fechar um upgrade de 75% hoje. Enquanto lá no MQL a gente tem uma taxa de conversão, varia ali entre 5% e 30%, dependendo da fonte. E ali eu tenho uma taxa de conversão super alta. E o seu produto de entrada, ele também não é só um produto para absorver aquele lead, aquele cliente que não conseguiu comprar o seu produto premium. Ele é uma nova fonte de entrada. Ele é uma nova fonte de aquisição, ele é um novo funil. Então, você cria essa nova estratégia de aquisição ou de retenção de quem não está pronto para o seu produto premium, e você, de certa forma, vai incubar esses clientes ali até que alguns estejam qualificados para suas ofertas premium. E essa talvez seja, aí, olhando para isso aí, a principal diferença quando eu estava falando do freemium. Aqui a gente está falando de duas estratégias combinadas de ter um produto premium, que tem toda aquela estrutura de marketing e vendas, de CS, e ter um produto de entrada self-service, que ali compra sozinho, vai pelo site, não tem customer success, utiliza, mas que acaba sendo um super canal, né, de geração de demanda para o seu produto premium também. E aí essa estratégia combinada, esses dois funis combinados, é que gera um poder de crescimento que
muitos de vocês, muitos de nós, aqui em empresas um pouco mais concretas, um pouco mais brasileiras, que não são Facebooks e Evernotes e Dropbox da vida, que teriam capital para captar milhões e milhões de usuários, conseguem aproveitar. No freemium tradicional, onde eu entro com um produto free, eu tenho que suportar o custo disso para converter alguns clientes num preço muito baixo, eu tenho que ter uma necessidade de capital para conseguir crescer desse jeito muito alta. Enquanto se eu combino essas duas estratégias, estou crescendo e gerando receita aí praticamente do dia zero. Certo? Então, essa é talvez a grande atualização, né, a grande diferença e um pouco do que a gente está tentando aprender também. Mas muitas empresas estão falando, é um tema super quente, né? Product-led Growth e PQLs. Agora vamos passar aqui para desafios, né? Acho que eu dei todo um contexto aqui. E eu vou falar um pouquinho dos desafios, falando o que a gente está passando pelos desafios na RD e que vocês provavelmente vão passar e compartilhar o que a gente tem acertado mais aqui para fazer isso funcionar. Primeira coisa, para isso funcionar, esse produto tem que atrair, né, adquirir clientes de entrada, tem que reter esses clientes e tem que ter uma taxa de upgrade. Se eu não tiver essa taxa de upgrade, né, qual que vai ser o retorno que eu estou esperando? E esse já é um desafio enorme, porque já tem uma palavrinha ali, reter. Né? Eu comecei a história toda falando que a gente coloca a barreira, porque tem o tal do churn, e eu tenho um produto premium, com serviço, com um monte de coisa em cima, que eu já tinha um problema de retenção que eu queria resolver, estava resolvendo, e agora por que a gente vai esperar que um produto self-service, barato, sem serviço, vai conseguir reter os clientes? Aqui é um desafio super grande, não é fácil, né, controlar o churn, fazer retenção de produtos self-service. Então, o que acontece, acho que eu escrevi meio errado ali, Slack, o SOC. O que acontece é que empresas como nós, RD, que não nascemos aí como um Slack, a gente criar esse produto PLG, esse produto de entrada, não é fácil. Criar isso significa é um novo produto, é uma nova solução. Pode até ser um produto parecido, mas em termos de como eu empacoto isso, o serviço que eu coloco, é uma nova solução. Se é uma nova solução, eu estou falando que eu tenho que encontrar um novo tipo de cliente. Eu tenho que encontrar o tal do Product Market Fit, que é o que a gente procura quando a gente é uma startup que está começando. Então, a RD começou, de novo, a fazer a busca do Product Market Fit desse produto novo, né? Dessa solução nova, para um perfil de cliente novo, né? Com uma forma de servir nova, com uma forma de vender nova. Logo, eu precisava de um novo Product Market Fit. Product Market Fit, né, para quem não está familiarizado com o termo, é quando você tem um produto e um mercado que tem um encaixe, e esse encaixe faz, né, obviamente, esse produto crescer e florescer. Existem muitas definições, né, existem muitas formas de medir, mas o que a gente gosta mais de olhar é a retenção. Se eu tenho usuários que continuam utilizando o meu produto, eu tenho um determinado mercado, né, um nicho de usuários, que tem fit com esse produto. Se a minha retenção é igual àquela curva verde, que ao longo do tempo todos os usuários param de usar meu produto, eu não tenho Product Market Fit. Então, para nós, o que a gente tem olhado é que a curva de retenção tem que ficar estável. Se a curva de retenção fica estável, pelo menos para aquela parcela ali que está estável, eu tenho fit com aquele mercado. Meu produto tem fit com aquele mercado. Né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, né, no que a gente focou, no que a gente tem focado para encontrar esse Product Market Fit desse novo produto, dessa nova solução. Né? Acho que para quem estuda um pouquinho isso, está tentando produzir um novo produto, lançar, vai ver que tem muita gente falando o tempo todo de foco. Né? Foco, foco, foco. O que significa foco? Foco, quando você busca o Product Market Fit, significa pensar em um produto que resolve um problema para um tipo de público,
com uma aquisição através de um tipo de canal. Você tem que começar do começo, literalmente. Né? E deixa eu dar algumas dicas aí do que a gente tem usado para ficar focado. Primeira coisa, como a RD está buscando um novo produto, Product-Led Growth, mas nós já temos outro produto, quando você está nessa situação, o que acontece é que a inovação, esse novo produto, ele precisa ser protegido. Ele precisa ser protegido igual assim, a nascer um filhinho novo, aí tem um filho grande, o filho grande bate no filho novo, o pai tem que ir lá e proteger o filho novo. Né? Senão o filho grande rouba a merenda do filho pequeno. O que acontece? Quando você tem um produto que está gerando caixa, que está gerando receita, todo mundo dentro da sua empresa está tentando bater meta. O novo produto não vai ajudar a bater meta, não tão cedo, e sempre vai ficar em segundo lugar. Nunca vai ser urgente. E o importante sempre fica para depois. Né? Tem uma história, que eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que a Kodak inventou a máquina digital, né? Máquina fotográfica digital, mas não lançou no mercado, porque eles falaram, não lança isso que vai parar de vender filme. E aí, enfim, deu no que deu. Né? Então, você precisa proteger a inovação. Do contrário, vai ter muitas forças para bater a meta do mês, e a meta do mês nunca vai estar ligada a construir um novo produto que não está dando receita, que, na verdade, você nem sabe se vai dar receita. O que a gente fez? A gente criou a startup dentro da startup. Né? A startup dentro da RD, a gente pegou um time, literalmente, completo. Tinha gente de marketing, atendimento, tem engenheiro, designer. Separamos, colocamos essa célula, esse pod, e basicamente a gente disse, faz o que quiser. Não é bem faz o que quiser, tem que lançar um produto e tentar fazer esse produto dar certo, mas fica desamarrado em relação às metas, fica desamarrado em relação aos processos, desamarrado em relação à burocracia. Então, esse recurso está protegido. Esse recurso desse time, que era um time muito bom que a gente colocou, está protegido e a gente garante que ele vai trabalhar no desenvolvimento desse novo produto PLG. E não está competindo com recursos com quem tem que bater meta do mês e o urgente acaba sempre entrando na frente do importante. Proteja a inovação. Primeira dica aí para conseguir ter foco, principalmente nas empresas que estão tentando lançar um novo produto PLG. Segunda dica que a gente fez que deu muito certo. Sempre desenvolva em ciclos curtos de experimentação. Não sei se todo mundo está acostumado aqui com metodologias ágeis, Scrum, etc. Mas metodologias ágeis, Scrum, às vezes você tem o release, que é um negócio de 3 meses. No PLG, no nosso time de PLG, a gente tem uma regra. Nada é desenvolvido se não conseguir ir para o ar em 1 semana. Não é 3 meses, é 1 semana. A gente não sabe o que vai funcionar. Eu tenho que testar. E eu tenho que testar rápido. E eu tenho que construir em cima. Então, se não der certo, eu posso melhorar depois. Então, tem uma situação até que aconteceu agora esse mês. Os rapazes do time estão lá, não vão deixar eu mentir. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o RD e vamos construir uma nova versão do disparador de e-mail do RD. Pô, legal, né? Acho que isso vai levar uns 6 meses, né? Não, tem que ser em 1 semana. Não, mas não dá, é um disparador de e-mail. Não, vai dar sim. No fim do dia, eles ficaram lá uma tarde inteira trancados numa sala e saíram com uma ideia que ia dar para fazer em 1 semana. E fizeram em 1 semana. Toda uma nova versão de um disparador de e-mail, que é um negócio grande, é um negócio gigante. Então, como é que a gente sempre dá para fazer um protótipo mais barato? Sempre dá para fazer um protótipo mais rápido, que você vai colocar na rua e você vai testar com o usuário se vai funcionar ou não. E para qualquer tipo de negócio, literalmente. Né? Tem o Marty Kagan, que trabalhou no Google, fala muito de produto, ele fala que quando o Google lançou o Google Glass, que é um negócio super futurista, que projeta uma imagem ali no seu olho, tem câmera, microfone, não sei o quê. E eles tinham essa mesma ideia de novos produtos, de prototipação e prototipação rápida. E, inclusive, parece que eles fizeram um protótipo do Google Glass, que é um óculos que projeta coisas na sua retina, em 1 semana. Vocês conseguiriam fazer isso? Vai ficar desse jeito aí? Não vai. Vai ficar um pouquinho mais feio. E olha, que eu peguei essa foto, é uma foto real, tá?
aquela ali é a 5ª versão já do óculos. Não sei nem como é que é a primeira. Acho que eles amarraram um iPhone no óculos aqui e saíram. Então, tudo dá para fazer um protótipo. Tudo dá para colocar alguma coisa que você vai literalmente colocar na cara do usuário para ele testar, né? Então, tudo dá para trabalhar num protótipo rápido e ver se funciona. Não é um produto acabado, claro, mas dá para fazer testes, né? Terceira dica aí para ter muito foco de fazer o seu time trabalhar muito forte aí nesse novo produto, buscando Product Market Fit. Escolha uma métrica para trabalhar por vez. Então, esse aqui é uma métrica, é um funil, que é o chamado Spirit Metrics, que é aquisição, ativação, retenção, receita e referral, né, referências do seu produto. Trabalhar em todas elas ao mesmo tempo é a receita para o fracasso. Então, a receita é trabalhar uma única por vez e ir melhorando uma por vez. E uma particularidade, ali na RD, quando a gente trabalhou no Product Market Fit desse novo produto, a gente não começou por aquisição. A gente começou por ativação, que é começar por oferecer uma experiência muito legal para o cliente que está começando. A gente não queria bombar um produto novo que a gente não sabia como é que funcionava. A gente queria primeiro garantir que a gente ia oferecer essa experiência. A gente trabalhou super focado em ativação. Depois, a gente pode passar para a retenção e ver se os clientes continuam usando. Né? Ver se os clientes que têm uma boa experiência, que às vezes se tornam usuário pago, se eles continuam voltando e continuam utilizando. Para depois passar para gerar, de fato, receita com esses clientes, que, numa estratégia PLG, na grande maioria das vezes, é gerar o upgrade, né? Gerar o PQL. E a gente testou isso. A gente viu se os clientes que estavam retidos e usando o novo produto do RD iam fazer o upgrade para a versão Pro, para a versão Enterprise, para as versões Premium do RD. Só depois que a gente conseguiu testar, conseguiu melhorar essas métricas, conseguiu testar essas métricas, é que a gente lançou o RD Station Lite, né, que é a versão de entrada, que foi lançado há 60 dias atrás. Só depois a gente foi fazer barulho, né, de marketing e tal para conseguir atrair clientes. Porque qual que é o problema? Muitas empresas, muitas startups começam com seu marketing querendo vender, querendo fazer meta de vendas, quando elas não têm esse Product Market Fit. Quando elas ainda não têm um produto que provê uma boa experiência. E aí você acaba queimando, né? Queimando ficha, queimando canal, queimando clientes. Então, a gente trabalhou de forma quase que secreta com esse produto para melhorar essas métricas antes de fazer o lançamento. Depois a gente foi fazer o lançamento. Então, foque em uma métrica por vez, melhore uma, depois melhore a outra. Não tente melhorar todas ao mesmo tempo. Tá? O tipo de experimento, né, aquelas experimentações, os protótipos que você vai fazer no produto, são completamente diferentes quando você vai estar olhando cada uma dessas métricas. Prover uma boa experiência de ativação, que é basicamente a primeira sessão do usuário, é diferente de conseguir convencer o usuário a fazer o upgrade. Então, os experimentos serão diferentes. E você tem que fazer uma coisa por vez. Então, alguns exemplos para quem quer chegar em casa, olhar, fazer a mesma coisa. Vamos começar por ativação. O que é ativação? Ativação é a primeira experiência. Pode ser várias coisas. Você pode definir para a sua empresa. Você pode dizer o que é. Mas, em geral, tem que ter uma correlação com o usuário continuar usando, né, continuar retido. O Facebook, durante muito tempo, muitos anos, utilizou essa métrica de um novo usuário tem que adicionar 7 amigos em menos de 10 dias. Se ele adiciona mais de 7 amigos em menos de 10 dias, ele tem uma boa experiência inicial e começa a engajar no produto. O Slack, né, também tem um conceito e utilizou por muito tempo, talvez utilize ainda, que um novo usuário tem que mandar 50 mensagens em grupos em menos de 10 dias. Uma vez que ele instala o chat, começa a usar e manda 50 mensagens de grupo, a chance dele continuar usando, dele ter tido uma boa experiência, é muito alta. E na RD, para o RD Station Lite, a gente tem essa métrica de fazer o usuário entrar e gerar 5 leads, né, ou disparar uma campanha para 5 leads em menos de 10 dias.
Se ele faz isso, a gente entende também que ele está tendo uma boa experiência, uma boa primeira impressão e vai continuar engajado. Então, definam a sua métrica de ativação, foquem em entregar essa boa experiência, em metrificar essa boa experiência e entregar essa boa experiência. Beleza? Retenção. Depois da ativação vem a retenção. Como é que eu vou medir retenção? Se é, né, o que a gente chama de lagging indicator, né, que é um indicador que tem um lag, ele demora. Então, se ele demora, eu tenho que tentar pegar ele mais rápido. Eu não vou esperar 6 meses para ver se ele continua pagando 6 meses. Né? E tem essa pergunta que você pode fazer para o seu usuário, que é uma pergunta até que foi criada pelo Sean Ellis, que é um especialista em growth hacking, que ele entende, e muita gente entende, que é o melhor preditor de Product Market Fit, que é você perguntar para os usuários como você se sentiria se não pudesse usar mais, né, o produto. O que significa? Se o produto deixa de existir, o que significa para você? E aí o usuário pode responder, ele ficaria muito decepcionado, um pouco decepcionado, ou não me importaria. É óbvio que se ele não se importaria, não tem Product Market Fit. Né? Se ele fica um pouco decepcionado, significa que ele vai dar um jeito. Não é tão importante para ele. Mas se ele fica muito decepcionado, se ele ficaria muito decepcionado, é porque é importante para ele. Então, essa é uma maneira de fazer uma pesquisa com o seu usuário para testar o Product Market Fit, né, e a retenção, a futura retenção, antes de esperar meses para ver se ele vai, de fato, ficar meses nesse novo produto que você está lançando. E você não pode ficar esperando meses para saber disso. Então, uma forma de medir, de predizer a retenção é essa. Beleza? Essas são as 3 dicas que a gente utilizou intensamente aí antes e durante e depois do lançamento do RD Lite, que é o nosso produto de entrada, que é o Product Led Growth. E a gente teve alguns resultados muito legais. Primeiro, a gente ficou 8 meses na bolha sem lançar, melhorando aqueles números. Né? Como é que a gente fez isso? Muitas empresas fazem isso, mesmo quando estão começando, né? Não fazem um lançamento oficial, trazem usuários por convite, faz uma landing page qualquer, sem fazer muito alarde, para conseguir alguns usuários, e com esses usuários ir fazendo os experimentos e os testes, melhorando os números. 8 meses a gente fez dezenas de experimentos, dezenas literalmente, né? Porque a gente fazia pelo menos um por semana. E, consequentemente, a gente teve dezenas de versões desse software que a gente ia lançar. E tem hoje, inclusive, se vocês entrarem hoje, entrem em rdstation.com.br, faz um trial, vocês vão cair no Lite. Se semana que vem vocês fizerem de novo, capaz de estar bem diferente. Porque a gente continua fazendo uma série de experimentos semanais. E com essas dezenas de experimentos, quando a gente começou com os primeiros usuários convidados, a gente estava ativando 4% deles. E hoje a gente está ativando 16% dos usuários que a gente está focando como persona. Né? Que é, ainda para a gente, um número baixo. Né? A gente quer passar de 20 e chegar próximo de 30 desse número. Mas a gente tem uma correlação muito forte desse número com usuários pagantes. E essa taxa de trial para pago de 15%, ela é super alta. Tá? É muito difícil conseguir uma taxa de trial para pago perto de 15%. Retenção, como eu falei, a gente não está esperando meses, porque a gente lançou há 60 dias o produto. Mas dos nossos usuários pagantes, a gente já tem 69% respondendo aquela pergunta, dizendo que ficaria muito decepcionado. Isso é muito legal para a gente, porque a gente sabe que 70% praticamente dos usuários que estão pagando esse produto que a gente acabou de lançar, né, dependem, né, e querem utilizar aquele produto. Né, o Sean Ellis, que criou essa pergunta, ele fala que 40%, quando você chega em 40%, já é o número mágico para dizer que você tem Product Market Fit. Né, então, um número super alto que a gente conseguiu alcançar aí com essas técnicas de foco. E aí, em receita, que a gente fez os testes, a gente viu que 10%, né, dos usuários pagantes, em algum momento, dentro de alguns meses, estavam fazendo upgrade para a nossa versão Premium. Ou seja, o que a gente conseguiu? Criar uma primeira experiência bacana para os clientes que estavam ficando, engajando, estavam satisfeitos, estavam felizes, e
convertendo ainda 10% deles para esse upgrade para a versão Premium. Aí sim a gente lançou 3 de setembro de 2019, aí praticamente 60 dias atrás. E de lá para cá a gente já fez, em 60 dias, 10 mil sign-ups, né? E mais de 1.200 vendas novas nesses 60 dias. A gente já está perto dos 2.000 clientes de um produto que a gente lançou há 60 dias atrás. Claro que tem toda a audiência da RD, né, que ajuda isso, mas se a gente não tivesse trabalhado nessa questão da ativação e a correlação da ativação com trial para pago, no Product Market Fit, etc., isso não estaria acontecendo. Então, em 2 meses, a gente já está com 1.200 clientes versus 10 mil clientes que a gente tem na versão Premium. A gente acredita que ano que vem a gente já passa o número de usuários, né, da versão de entrada da versão Premium, e com esse fluxo constante de 10% fazendo upgrade. Então, é um puta de um canal novo para a RD crescer mais. Já tem aquele canal do produto Premium, já cresce ali, e agora tem um canal novo nos ajudando a crescer mais ainda, servindo uma parcela de mercado que a gente não servia, né, garantindo que a gente atende um espectro maior aí de público e converte boa parte deles para as versões Premium, que realmente geram receita e caixa, e acelera o crescimento mesmo de uma empresa que já cresceu bastante, que já tem um certo estágio de maturidade. Então, com isso eu encerro essa mensagem que eu queria passar, né? Que todos vocês pensem nessa estratégia de criar produtos de entrada, mas que esses produtos de entrada as pessoas realmente amem, as pessoas realmente utilizem, seja self-service engajante, para você criar essa nova curva de crescimento, né? E, de novo, né, a dica do foco e Product Market Fit. Proteja a inovação, mire em uma métrica por vez, faça experimentos curtos, né, e destrave um potencial de crescimento que a sua empresa ainda pode ter muito maior. Obrigado, gente. Valeu.